Nós vamos abrir nossas Bíblias em Jeremias, no capítulo 29. Se você estiver sem Bíblia, o texto vai ser projetado. Jeremias, capítulo 29, o versículo 11. Jeremias 29, 11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Presta muita atenção na mensagem desse texto para a tua vida, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, Deus falando, e esses planos é de fazê-los prosperar. Eu tenho planos de prosperidade para a vida de vocês, e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Todo ano eu coloco um versículo tema para a minha vida, aquele momento onde você coloca para Deus um projeto e diz: Deus, é isso aqui que eu quero, e eu não quero simplesmente por querer, mas eu quero porque o Senhor promete para mim que eu posso buscar isto. Então em janeiro eu coloquei esse versículo como um plano de Deus para a minha vida, um versículo chave para a minha vida, aquilo que eu quero para a minha vida, aquilo que eu busco de Deus para a minha vida. E Deus tem me abençoado muito, porque quando há momentos de desânimo, e todos nós passamos por isso, momentos de cansaço, aí eu volto nesse versículo, porque Deus diz para mim que Ele tem planos de prosperidade para a minha vida, e Ele tem um futuro cheio de esperança para mim. Eu quero convidar você para nós lermos juntos, bem alto e bem forte. Vamos lá, Jeremias 29, 11, leia bem forte, porque este é o plano de Deus para a tua vida. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Há 30 anos atrás, ou 31 anos atrás, quando eu fui para o Instituto Bíblico para estudar para pastor, eu ouvi uma ilustração de um pastor, e isto falou tanto comigo, até hoje eu não esqueço, até da maneira como o pastor contou essa ilustração. E eu já a citei algumas vezes aqui na igreja, porque ela é muito tocante. Para mim ela traz luz para as nossas vidas. Um mendigo totalmente miserável morava nos arredores de uma cidade, de uma casa sub-humana, e lá ele ficava. Durante o dia ele ia para a cidade comer restos de comida, ele ia na cidade pedir algumas esmolas, e sempre no final da tarde ele voltava. Aí ele sentava numa pedra que ficava em frente da sua casa, daquele casebre, e ficava ali pensando na vida, ficava ali tendo aqueles momentos, ele com ele próprio, até que esse cotidiano triste, esse cotidiano miserável, acabou quando ele morreu. Ele faleceu, foi enterrado como indigente, ninguém reclamou do seu corpo, não tinha ninguém no seu velório, e assim acabou a vida dele. A cidade foi crescendo e progredindo, até que começaram a lotear aquele terreno onde ele morava, com aquela casa, aquele casebre. E quando chegaram lá, um homem, ele ficou intrigado com a pedra, justamente a pedra que ele sentava toda tarde. Ele achou aquela pedra bonita, achou aquela pedra diferente, e ele pegou-a para si. E ele ficou intrigado com aquela pedra e mandou fazer uma análise naquela pedra, e descobriu que era uma pedra preciosa. Aí o que ele fez? Ele vendeu aquela pedra e se tornou um milionário. Ele ficou extremamente rico, porque ele conseguiu vender aquela pedra preciosa por um preço caríssimo. Eu fico pensando, quantos de nós somos ricos e não sabemos? Aquele mendigo sentado naquela pedra era uma pessoa que podia ter uma vida totalmente diferente, mas ele não sabia que era rico. Ele não conhecia o potencial daquela pedra, não conhecia a preciosidade daquela pedra, e ele vivia de forma extremamente miserável, sendo rico. Há muitos cristãos que são ricos, mas vivem como miseráveis.
Há muitos cristãos que podem ter de Deus o melhor para suas vidas, planos de fazê-los prosperar, mas vivem numa escassez, numa miséria, na área espiritual, afetiva, sentimental. Mas o plano de Deus é justamente este para mim, não é de me causar dano. E é interessante que esse versículo de Jeremias estava num contexto onde, antes de Nabucodonosor chegar de Babilônia para levar cativo Israel, ele queimou Jerusalém, ou seja, era uma época caótica, era uma época difícil, era uma época de pobreza e de escassez. O povo estava sofrendo pelas escolhas que tinham feito, pela vida que tinham levado. Então o povo de Deus na miséria. Aí Deus diz para eles: olha para o futuro, porque vocês não continuarão assim. Vocês podem estar passando um momento caótico, miserável, de desespero na vida de vocês, mas esse não é o plano que eu tenho para vocês. Este não é o projeto de vida que eu tenho para vocês. Eu tenho um plano de prosperidade para vocês, um plano de um futuro cheio de esperança, não de causar dano a vocês. Então aqui Deus nos mostra de uma forma clara que nós podemos mudar totalmente o curso da nossa vida. Nós não fomos chamados por Deus para viver nessa miséria de vida. Deus nos chamou para fazer-nos prosperar. Deus nos chamou para fazer-nos bem, é o convite da graça. O texto que eu citei na ceia: vocês conhecem a graça do Senhor, aquilo que eu não mereço, mas Ele me dá. O Senhor Jesus, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês. Para quê? Olha o objetivo. Porque Cristo veio, porque Cristo desceu, porque Cristo deixou a sua glória e se vestiu na mais humildade possível de um homem, a um ponto de morrer a morte de cruz. Porque esse Jesus se tornou pobre? Para quê? Por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos. Qual que é o plano de Deus para a minha vida? Ser rico, em todos os sentidos. É um absurdo quando nós resumimos a mesquinharia de prosperidade somente na área financeira. Quando a Bíblia fala de ricos, está querendo dizer que totalmente ricos em todas as áreas de nossas vidas. A pergunta é: vocês conhecem a graça do Senhor Jesus? O grande problema nosso é que nós vivemos mais por mérito próprio. Fazemos uma barganha com Deus. Eu vou na igreja, o Senhor me dá. Eu dou o dízimo, o Senhor me dá. Eu faço isso, o Senhor me dá. E não é dessa forma que funciona. Eu não mereço nada de Deus. Agora, uma coisa que é importante, quando nós não conhecemos o coração de Deus, é porque nós queremos barganhar com Ele, porque nós somos extremamente egoístas e interesseiros, totalmente diferentes do coração de Deus. Às vezes, quando nós nos aproximamos de alguém, é por interesse. Eu faço amizade com alguém porque eu quero ganhar algo em troca. Geralmente é assim. Então o nosso coração é totalmente diferente do coração de Deus, porque Deus é tudo, tem tudo, pode tudo, Ele é autossuficiente em si próprio, ou em si mesmo, e mesmo assim Ele veio ao nosso encontro, que não podemos dar nada para Ele, nada de bom em nós, e Ele ainda nos ama como nós somos. Ou seja, a graça do Senhor é justamente isto, e se eu entender isso, eu posso sim viver uma vida rica. Não é porque eu mereço, não é porque eu faço tudo certo. Eu penso uma besteira, eu falo uma besteira, eu faço uma besteira, pronto. Aí eu tenho certeza que tudo quanto é coisa de ruim vai acontecer na minha vida. Isso é um engodo, isso é uma armadilha. Porque as coisas que acontecem comigo é pela graça de Deus, as coisas boas que acontecem na minha vida, não é porque eu faço por merecer. Então eu preciso entender isto. O objetivo da vida de Cristo é para que eu prospere. E a prosperidade, o significado de prosperidade é progredir. Preste atenção nisso. Deus me chamou para progredir, para melhorar de condição. Ele me chamou para ocasionar o crescimento, a melhoria. Isso é prosperidade. Eu vou progredir, vou melhorar de condição, vou ocasionar o crescimento e a melhoria da minha vida. Eu vou me desenvolver, eu vou crescer, eu vou obter um resultado melhor. Preste atenção que é tudo referente a coisas boas. Eu vou enriquecer e até melhorar financeiramente. Então, qual que é a vontade de Deus para a vida dos seus filhos? É justamente a prosperidade, é o desenvolvimento, é o progresso. Eu quero desafiar você a ter essa visão para a tua vida.
Quando diz, o plano que eu tenho para vocês é prosperar. Então eu preciso ter a visão de Deus. Então qual que é a visão de Deus? É a prosperidade. Qual que é a visão de Deus? É um futuro desejável, isso é visão. O que é visão? É para onde eu quero ir. Eu tenho uma visão de futuro, eu quero ir para lá. E lá eu serei próspero. Lá eu serei feliz. Lá eu terei um resultado melhor. Lá eu vou crescer. Lá eu vou melhorar. Lá eu vou progredir. Visão. Cristãos perderam a visão. Acham que vida espiritual é essa mediocridade que vivem. Cheio de ansiedade, cheio de medo. Fofoqueiros. Desanimados, ora na igreja, ora fora, ora consagrado, ora abandonando tudo. Isso não é vida cristã. O projeto de Deus para a minha vida é algo progressivo, cada dia melhor. É melhor do que o presente, é um futuro desejável. Eu me sinto entusiasmado porque eu quero ir para isto. A palavra de Deus me incentiva a perseguir isto. O plano de Deus para a tua vida é prosperidade em todas as áreas. Você ser uma pessoa firme na área espiritual, não ser mais inconstante, ser uma pessoa firme, sabendo quem você é. A tua área emocional, quantos cristãos têm traumas? Quantos cristãos são iracundos, nervosos, dão piti? Quantos cristãos têm complexo de inferioridade e se sentem inadequados? A prosperidade que Deus quer te dar é na área emocional, na área afetiva. Sabe qual que é a máxima do ser humano? Amar e ser amado. Isso é tudo que nós queremos na nossa área afetiva e sentimental. A coisa mais gostosa do mundo é quando eu amo alguém e esse alguém me ama. Isso é prosperidade. A área familiar, a bênção de Deus na minha casa, a bênção de Deus nas minhas amizades, a bênção de Deus na minha vida profissional e a bênção de Deus na minha vida financeira. Isto é para nós. Agora, uma coisa que eu digo para vocês, quando eu creio em algo que não tem base, é difícil. Por exemplo, você está passando por uma situação difícil, uma enfermidade, aí chega alguém e diz, olha, vai melhorar. Olha, no final tudo vai dar certo. Você está fazendo para incentivá-lo. Você está fazendo para deixar uma palavra de ânimo. Mas qual que é a base disso? Não tem base disso. A base para você crer nisto, não tem. É simplesmente a tua vontade, o teu amor por aquela pessoa, desejando para ela que a coisa vai melhorar. Mas ela não pode acreditar que vai melhorar simplesmente porque você falou. Agora, quando eu acredito na palavra de Deus, eu tenho base. Eu tenho alicerce sólido. Então quando Deus diz, eu vou fazer vocês prosperarem, e eu vou fazer vocês, planos de prosperidade para a vida de vocês, eu tenho base. Então a fé não é um salto no escuro como muitas pessoas pensam. A fé é sólida, quando eu ponho meus pés de uma forma sólida na palavra de Deus. Eu quero prosperidade para a minha vida. E há muitos textos bíblicos que nos dão base para isto. Josué 1,8, Deus falou para Josué, não deixe de falar as palavras deste livro da lei, ou seja, a Bíblia. Fale da Bíblia, leia a Bíblia, medite na Bíblia, medite nelas dia e noite, ou seja, que a Bíblia esteja no coração de vocês, a minha palavra esteja na vida de vocês, para que você cumpra, não é somente estar na mente, mas para você cumprir fielmente tudo que nela está escrito. Então, e só então, os seus caminhos prosperarão. Só então você será bem-sucedido. O problema nosso é que queremos ser bem-sucedidos, mas nós não lemos Bíblia, nós não vamos à igreja, nós não entendemos nada e muito menos praticamos. Fazemos a coisa do nosso jeito, falamos besteira, somos fofoqueiros, somos arrogantes, somos orgulhosos, vivemos uma vida miserável e dizemos para Deus, por que o Senhor não me dá prosperidade? Então há uma ação e uma reação. Se houver fidelidade da minha parte, em cumprir fielmente aquilo que Deus tem para mim, só então os seus caminhos prosperarão, só então você será bem sucedido. O desejo do nosso Pai é que essa prosperidade seja experimentada por todos nós, precisamos crer e confiar nele. Eu louvo a Deus pela vida do meu pai. Eu agradeço a Deus a vida desse homem que Deus colocou na minha vida. A estrutura que eu tenho de caráter
eu devo a Ele e a minha mãe. Eu louvo a Deus pela família que Deus me deu. Agora, meu pai, ele teve muitas limitações na vida. Na área financeira, nós tivemos muitos problemas na área financeira, muitos. Nós somos de uma família pobre. Meu pai, ele queria muito ficar conosco, eu e as minhas irmãs, mas ele trabalhava muito. Ele saía todo dia, toda semana na segunda e voltava só na sexta. Mas o tempo que ele tinha conosco era de qualidade. E eu percebia que ele queria fazer tudo para nós, mas não podia. Ele queria dar-nos uma infância gostosa no sentido de suprimento, mas ele não podia. Dentro da limitação dele, ele deu o que ele podia. Agora, a coisa que mais toca no meu coração é quando eu consigo dar para os meus filhos aquilo que eu não tive. Quando eu olho para o Rafael e para o Vitor, e eu percebo que eu consigo conquistar algumas coisas para ele que eu não tive. Então hoje, eu olho a minha vida muito mais interessado no bem deles do que no meu próprio. Eu fico muito mais feliz quando acontece uma coisa de boa para ele do que coisa boa para mim. Há uma projeção de dizer como que eu os amo, e como que eu quero que eles se deem bem na vida, e como que eu quero que eles progridem, e como que eu quero que eles tenham o que eu não tive. Isso é uma satisfação tremenda, porque eu tenho um amor incondicional por eles. Agora, imagina Deus, que não tem limites. Imagina Deus, que Ele pode fazer o que Ele quer, e o que Ele bem entender. É lógico que Ele vai nos abençoar. Eu sou mau. Eu sou uma pessoa limitada e tenho muitos problemas. Eu sou muito falho, e mesmo assim eu consigo amar os meus filhos de forma incondicional. Imagina Deus, que é totalmente bondoso e puro. É lógico que Ele vai querer que nós nos demos bem na vida. É lógico que o desejo do coração dEle é fazer-nos planos para prosperar. Você acha que Deus tem alegria em ver a tua vida do jeito que está? Você acha que Deus tem alegria de você viver nessa miséria que você tem vivido? Então, quando eu acredito, a coisa que Deus mais valoriza na sua palavra é quando eu tenho fé. Por quê? Porque Deus é verdade, tudo que Ele fala é verdade. Então, quando eu acredito naquilo, Ele me recompensa. Eu acredito que Deus quer o melhor para mim. Eu acredito ao ponto de servi-lo de todo o meu coração. Ele vai me dar prosperidade como um presente gracioso, porque eu acredito. Você quer agradar a Deus? Tenha fé. Então, quando um filho crê que Deus tem algo bom, ele abençoa com prosperidade e bênção sem medida. Eu vou passar um versículo agora, que pode ser um divisor de águas na tua vida. Que a partir daqui você pode começar a pensar naquilo que você foi, naquilo que você é e naquilo que você pode ser. Isso aqui pode fazer uma revolução na tua vida. Quando Deus deu a lei para Israel, depois de Moisés, um pouco antes da sua morte, ter passado toda a lei, Deus diz: vejam que hoje eu ponho diante de vocês a vida e a prosperidade, a morte e a destruição. Ou seja, a escolha de vocês. Eu quero abençoar vocês. Eu quero dar vida, eu quero dar prosperidade, eu quero abençoar vocês em todos os sentidos, mas a escolha de vocês. Se vocês quiserem isso, ótimo. Se vocês não quiserem, vocês não terão. Mas a escolha de vocês. Eu ponho diante de vocês a vida e a prosperidade. Eu ponho de vocês a morte e a destruição. Vocês escolham o que vocês querem para vocês. Deus nunca forçou-nos a buscá-lo. Deus nunca forçou-nos a ficar aqui na casa dele. Deus nunca forçou-nos e nunca forçará. Porque amor é conquistado, não é imposto. E o amor que Ele quer de nós é um amor totalmente voluntário. Então eu ponho, aí Deus chega no versículo 19 e diz: agora escolheu a vida. Ou seja, se eu fosse vocês, eu escolheria a vida, mas a escolha é de vocês. Se eu fosse vocês, eu escolheria a vida para que vocês e os seus filhos vivam, e vivam bem, mas a escolha é de vocês. E muitas coisas que acontecem conosco, queridos, nós dizemos: é a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Ou seja, Deus às vezes permite coisas em nossas vidas, mas não é a vontade perfeita dEle para nós, não. Eu vou dizer uma coisa para você: muitas coisas que nós colhemos hoje, que são frutos da nossa escassez, frutos que nós colhemos hoje de falta de alegria, de falta de motivação, de falta de prosperidade,
Foram escolhas erradas nossas, por isso que nós não somos prósperos. A falha não está em Deus, mas está em nós. Você quer um exemplo? São pessoas que escolhem mal, e um exemplo é muito patente, porque isso aqui é muito comum. Escolhem mal um parceiro de viagem ou uma parceira de viagem. Na área afetiva, escolhe mal o companheiro, escolhe mal a companheira. Você começa a perceber que aquela pessoa é uma pessoa tóxica. Você começa a perceber que aquela pessoa só te faz mal, que ela é irritadiça, que ela é uma pessoa que só te faz sofrer no sentido de palavras duras, uma pessoa grossa, não confiável, não fiel, uma pessoa que não é de Deus, que não tem temor de Deus. Mas o que nós fazemos conosco? Nós nos enganamos, aí nós pensamos, Deus vai mudá-la, Deus vai me usar, Deus vai ouvir minhas orações, meus jejuns, e Deus vai mudá-la. Você é responsável pela mudança da tua vida e não das dos outros. Você pode sim falar, eu mudo, mas você não pode garantir que o outro vai mudar. Então o que acontece? As pessoas arriscam a vida num relacionamento que está muito claro que não vai dar certo, mas alimentam isso de uma forma, com uma dependência emocional, uma dependência afetiva. Eu vou fazer uma pergunta para você. Tem uma linha aérea, de cada 10 aviões, 2 caem. 8 chegam, mas 2 caem. 20% cai, mas 80% chega. Você iria? Você arriscaria? Mas você tem 80% de chance de chegar, mas você tem 20% de chance de morrer. Você arriscaria? Agora eu percebo pessoas arriscando com a vida, arriscando com o destino, colocando num relacionamento que ela não tem certeza que vai dar certo, mas ela quer que dê, mas ela não sabe se vai dar, e ela arrisca a vida, casando com alguém, depois fica aqui na igreja chorando, da vida miserável, escassa, a pessoa não vem na igreja, a pessoa não se interessa por Deus, não quer saber de Deus, mas ela naquela coisa, Deus vai mudar, e percebe que as coisas não é assim, ou não são assim, e com o tempo não muda nada. Você seria capaz de arriscar a tua vida? É o que muitas pessoas têm feito. Eu coloco diante de vocês a vida e a prosperidade, e a morte e a destruição. A escolha é de vocês. Tem muitas coisas que acontecem conosco que não é plano de Deus. Não são planos de Deus, mas nunca. São consequências das nossas escolhas, não dirigidas por Deus e direcionadas por Ele. Agora, eu queria colocar para você, João 10:10, onde aqui nós temos um contraste muito grande, com aquilo que o mundo e Satanás quer fazer conosco, e aquilo que Deus quer fazer conosco. Jesus, ele faz uma alegoria sobre ele sendo pastor, e nós sendo as ovelhas, e o diabo sendo o ladrão. E ele diz, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e tenham plenamente, ou seja, vida abundante e completa. Quando Jesus coloca, eu sou o pastor que veio dar a vocês vida em abundância. Vocês são minhas ovelhas, eu cuido de vocês, mas cuidado porque tem um ladrão, que é o diabo, que quer roubar, matar e destruir a vida de vocês. Ele tem um plano para vocês, matar, roubar e destruir, e eu tenho um plano para vocês, vida abundante. A escolha é de vocês. Agora me fala, é óbvio que eu vou escolher a vida. É a decisão mais acertada, é óbvio. Mas por que a maioria esmagadora das pessoas escolhe a morte e a destruição? Por que as igrejas estão vazias? Em vista do mundo aí cheio de pessoas que estão indo para o inferno a passos largos. Por que na igreja muitos se decepcionam com o evangelho e saem também? Por que é tão difícil perseverar? Se a vida é o melhor. Poucos são aqueles que buscam a vida abundante de Deus. E o que é mais assustador, dentro das igrejas, as pessoas não buscam Deus. Se você conceber a ideia de Satanás, como era pintado na Idade Média, com aquela cara vermelha, com aqueles dentes de vampiro, com aqueles 2 chifres assim, com aquele tridente na mão, olhando assim, sabe o que ia acontecer com você, se Satanás aparecesse assim para você? Você nunca mais ia faltar num culto. Você ia jejuar como nunca jejuou na sua vida. Você ia orar até de madrugada, coisa que você nunca fez.
você ia aprender de fato o que é vida cristã, porque você ia se entregar totalmente, porque você ia perder a proteção de Deus para a tua vida. Agora eu te digo, será que Satanás vai se apresentar assim para você? Para que você se consagre? Nunca. Sabe como Satanás vem? Através de um convite sedutor no Facebook. É assim que ele age. Satanás vem através de um olhar sedutor de uma mulher ou de um homem. Satanás vem através de um dinheiro fácil, onde ninguém está vendo, e se você puder colocar a mão nele, ninguém nunca vai descobrir. Satanás vem de uma forma extremamente bonita para te atrair, te seduzir. Então, a pergunta é, por que as pessoas hoje escolhem a falta da vida com Deus? A morte e a destruição. Primeiro, a falta de fé e de compromisso com Deus em crer que Deus tem o melhor para a minha vida. É o primeiro. E a segunda é justamente o engano. Satanás, ele nos engana com suas ardilosas conectações e estratagemas. Olha só o que Coríntios diz. Paulo falando para a igreja. Eu receio e quero evitar que, assim como a serpente enganou ou seduziu, a serpente olhou aquela fruta e disse, olha como é bonita, olha como é gostosa, e Eva olhou e viu que era realmente atrativa aos olhos, ela viu que era gostosa porque dava satisfação à carne, e ela viu que atrás daquilo tinha algo tremendo, você vai ser como Deus, conhecedora do bem e do mal, seduziu. Então essa sedução foi com astúcia, ele vai levando, ele vai minando na mente. A pessoa não pensa em adulterar às meio-dia e a 1 ela trabalha isto. A pessoa não pensa em ser desonesta no serviço, mas ela vai fazendo estratagemas, a mente vai funcionando, e é aí que Satanás age. Você pode esquecer que Satanás não vai agir na tua vida através de possessão demoníaca. Isso aí vai espantar você dele, e você vai se aproximar de Deus, mas ele age para destruir a tua vida, através de tentações na tua mente, um engano. E é por isso que muitas pessoas deixam Deus, porque querem o instantâneo, o momentâneo. Satanás oferece alegria momentânea, o modo operandi do diabo é justamente esse, seduzir você através do engano. E muitas pessoas se envolvem de forma tão apaixonada pelas coisas do mundo, que a mente começa a ficar corrompida. E o que acontece? Nós somos bombardeados, porque nós amamos o instantâneo, queremos o instantâneo. Quem quer ser feliz? Você quer ser feliz para ontem. Então se aparece algo na tua frente, você vai se lançar de forma apaixonada, porque esse é o desejo do teu coração. Mas uma coisa que eu preciso te falar, quando nós somos pressionados todos os dias para buscarmos a prosperidade em nossas vidas, conforme Satanás nos oferece, queremos ser felizes, custe o que custar. Por que as pessoas adulteram? Porque ninguém vai descobrir. As pessoas adulteram porque elas não serão pegas. As pessoas adulteram porque elas querem ser felizes e prósperas, elas têm uma vida de prazer. Elas adulteram porque esse prazer, ela concebe que não tem mais na sua casa, com a tua esposa, com o seu marido. Então ela quer ser feliz, eu quero ser feliz, ao ponto de, eu vou ter um relacionamento extraconjugal. Até que você perde a tua família. Até que você fica numa miséria emocional terrível, sentindo culpa. Até que a tua vida com Deus é desfacelada. Agora eu pergunto, onde está a prosperidade disso? Tudo que Satanás nos oferece de uma forma instantânea tem um preço a ser pago. Então pessoas não querem aquela coisa de alimentar dia a dia a vida com Deus através da paciência e do caráter. Sendo forjado, trabalhado, eu estou aqui há 1 ano, eu estou aqui há 2 anos, eu estou aqui há 3 anos, mas Deus tem me dado prosperidade, porque eu estou sentindo que a coisa está melhorando. Mas as pessoas deixam isso para ter algo momentâneo, instantâneo, mas custa caro. Você pode comer num restaurante por quilo e gastar R$20 no almoço. Ou você pode ir no restaurante mais chique do Brasil e ter um almoço lá comendo do bom e do melhor por R$300. Então há um preço a ser pago.
As pessoas que procuram prazer, elas esquecem que o prazer é momentâneo e ele custa caro. Satanás não faz nada de graça, o mundo não faz nada de graça. Então isso não é prosperidade, isso é engano, é engodo. Isso é a arma satânica da astúcia para tirar você da vida abundante que Deus tem te dado. Eu preciso ficar mais esperto. Pessoas que se afastam de Deus, não se engajam na igreja. Pessoas que não se interessam pelas coisas de Deus, essas pessoas são prósperas. Você pode olhar assim, puxa, mas tem uma família bacana, ela tem uma vida financeira estruturada, nunca serviu Deus. Mas eu vou perguntar uma coisa para você, o que define uma pessoa próspera? Uma pessoa próspera é aquela pessoa contente com o que tem. Uma pessoa próspera é aquela pessoa que satisfeita com o que tem, que crê que Deus quer dar o melhor, mas ela está grata pelo que já alcançou. A prosperidade está mais numa relação interior, Deus está satisfeito com aquilo que eu tenho, e querer a cada dia viver com essa satisfação, essa alegria. As pessoas sem Deus não são assim, são insatisfeitas. As pessoas sem Deus, elas bebem por causa disto. Querem amenizar um pouco o sofrimento, então embrenham no álcool, na droga. As pessoas sem Deus, elas têm que ter casos extraconjugais, porque aquilo que ela tem em casa não sacia. Ela tem que ter algo para saciar, e ela vai buscando algo, e ela nunca encontra o contentamento, a satisfação pessoal. Por isso que elas corrompem e são corrompidas. É uma maneira triste de se viver, mas continuam vivendo no instantâneo, continuam vivendo no aqui e agora, continuam querendo prosperidade, custe o que custar, em detrimento da vida espiritual. Esquecem que há um juízo final, esquecem que há um céu e inferno, e ainda dizem, Deus sabe que eu sou falho e Deus vai me perdoar. Até isso falam. Deus perdoa quando há arrependimento, e arrependimento é tristeza pelo que fez e mudança. Agora, quando as pessoas continuam fazendo o que está errado e desprezam Deus, isso é falta de temor no coração, isso é irreverência, isso é apostasia. Então eu preciso tomar muito cuidado com aquilo que Satanás me oferece. Então a vida que ele tem para mim é roubar, matar e destruir, através do engano, mas eu acredito que Deus tem vida em abundância. Deus quer algo bom para mim. Quando eu começar a buscá-lo, quando eu começar a servi-lo, quando eu começar a me engajar naquilo que Ele tem para mim com perseverança, com paciência, mas eu vou continuar firme, eu vou continuar perseverante, eu vou continuar com consistência, a minha família será ajustada, eu vou perceber que Deus vai me dar tudo aquilo que no instantâneo eu não tenho conseguido. Deus vai me dar amor, Deus vai me dar afeto, Deus vai me dar alegria na minha casa, paz, Deus vai me dar tolerância, Deus vai me capacitar a perdoar. Isso é prosperidade. Quando eu começo a perceber que eu tenho satisfação e contentamento pessoal, eu estou feliz comigo mesmo, isso é prosperidade. Vida afetiva, satisfatória, eu amo e sou amado, eu respeito e sou respeitado, há uma reciprocidade, isso é prosperidade. Vida emocional equilibrada, Deus cura os meus traumas, Deus sara as cicatrizes da minha alma, cura as feridas, Deus me faz sentir aceito. Deus é aquele que me ama. Eu sinto amado e Deus me dá propósito da vida. Isso é prosperidade emocional. Eu tenho saúde. As pessoas que estão engajadas no ritmo de vida frenético do instantâneo, acabam com a sua saúde. Porque Satanás sempre oferece o instantâneo. Então as pessoas querendo alimentar algo que não tem, que não acha, começam a fumar desesperadamente, começam a beber desesperadamente, começam a ter orgias sexuais, começam a se gastar. E hoje você não vai sentir nunca, porque você está com 20, 30 anos de idade. Mas quando você chegar nos 40, 50, 60, você vai estar um caco. Aí eu digo, que prosperidade é essa? Que curtir a vida é esta? Agora, quando uma pessoa tem Deus, ela quer viver. Quando uma pessoa tem Deus, ela se guarda, ela se preserva. Quando uma pessoa tem Deus, ela se cuida.
ela cuida da sua saúde, ela cuida da sua vida, porque eu quero viver bem, eu quero viver até os meus 90 anos, mas bem, eu quero ter independência, eu quero levantar, eu quero ir ao banheiro sozinho, eu quero fazer minhas coisas sozinho, eu quero ter independência, mas como que eu vou ter independência aos 90 anos, se eu começar a cuidar da minha vida agora? Então, Deus nos dá vontade de viver, isso é prosperidade. Eu não quero chegar aos 90 anos, põe o Silvio no sol e tira o Silvio do sol. O que é pior? Põe o Silvio no sol e tira o Silvio do sol. O que é pior? Ih, esqueci o Silvio no sol. Isso é pior. Mas eu tenho que me preparar para ter uma vida boa lá na frente. Então é isso que Deus dá. Eu serei próspero na minha vida financeira. E uma coisa que eu terei também é a prosperidade nas minhas amizades. Sabe por quê? Porque uma pessoa que é de Deus, ela ama, ela é simpática, ela é confiável, ela é fiel e ela é leal. Uma pessoa que ama a Deus, ela tem uma alegria, ela é verdadeira, ela é honesta. Eu vou dizer uma coisa, você atrai aquilo que você é. Se você é uma pessoa boa, você só atrai gente boa para o teu lado. Agora, se você é uma pessoa promíscua, fala palavrão, uma pessoa irritada, uma pessoa iracunda, gente boa não vai querer chegar perto de você nunca. Porque gente boa geralmente é inteligente. Então o que acontece? Quando eu não sou aquilo que Deus quer que eu seja, mas aquilo que o mundo diz que isso é prosperidade, viva a tua vida do teu jeito. Seja uma pessoa apóstata, seja uma pessoa totalmente indisciplinada, seja uma pessoa que fala em palavrão, seja uma pessoa descontrolada, você vai ter perto de você pessoas desse jeito. Então Deus, conforme nós andamos no caminho dele, Ele até refaz o nosso círculo de amizade. Porque gente boa atrai gente boa, e gente ruim atrai gente ruim. Então quando há uma transformação na minha vida, todas as áreas são impactadas. Agora, coisa fantástica, tudo isso que Deus dá tem caráter eterno e é de graça. Tudo que o diabo dá e oferece é momentâneo e cobra caro. Então aqui justamente está, qual é a minha escolha? Qual é a minha escolha? O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Não se engane, porque Satanás quer roubar a tua alegria, ele quer matar a tua esperança, ele quer destruir a tua vida. Mas Jesus, em contrapartida, diz: eu vim para que tenham vida. Escolham a vida, é o melhor para vocês, mas a escolha é tua. João 10, eu quero terminar dizendo, nesse texto que Jesus faz uma alegoria sobre ele, o pastor e nós, ovelhas. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas, e Jesus se coloca aqui como o nosso pastor. O porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele, o pastor, chama as suas ovelhas pelo nome. Isso é lindo. Somos seres pessoais, e Deus nos conhece individualmente. Lá em Isaías 40 diz que Deus, Ele sabe o nome de todas as estrelas. Alguns anos atrás os cientistas falavam que eram milhões, hoje são trilhões, e hoje são incontáveis. E Deus conhece o nome de cada uma delas. Se Deus conhece o nome de estrelas que estão lá, trilhões e trilhões de estrelas, Deus vai conhecer você. Deus te conhece pelo nome. E Ele os leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, Ele vai adiante delas, e essas o seguem, porque conhecem a sua voz. A ovelha tem uma dificuldade muito grande de enxergar, ela é limitada na sua visão. A ovelha, ela não consegue enxergar mais de 7 metros. A nossa visão é limitada, não sabemos o que acontece com a nossa vida, não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nossa visão de futuro é limitada, nossa visão da vida é limitada. A nossa visão em relação às pessoas, ela é limitada. Aí o que Deus faz? Eu vou conduzi-las através da voz. Davi cantava justamente por causa disso. Conforme ele ia cantando os salmos, as ovelhas iam seguindo. Então o pastor, ele sempre canta, ou ele sempre vai falando para as ovelhas ouvirem a voz. E conforme o pastor vai caminhando e ensinando e dirigindo, esse é o caminho melhor, porque eu amo vocês, eu vou atrás. Agora, como que eu vou atrás? Se eu ficar perto, se eu ficar distante do pastor, eu me perco. Essa é a razão porque muitas pessoas estão se perdendo até dentro das igrejas. Estão perto das igrejas, mas longe de Deus. Estão perto de uma religião, mas longe de Deus.
Se eu ficar perto de Jesus, eu vou ter grande chance de não me perder. E principalmente de ter a bênção de entrar e sair e encontrar pastagem. Ou seja, eu serei saciado naquilo que eu preciso. E liberdade, você entra e sai, ou seja, você não é obrigado a ficar aqui. Você está aqui porque você me ama, você está aqui porque eu te amo, você está aqui porque você quer estar, porque você confia em mim. É essa maneira que Deus trabalha. E é por isso que eu vou te dar prosperidade. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, falando sobre aquilo que Satanás tem, mas eu, o pastor, vim para que vocês tenham vida e tenham plenamente. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Você não tem ideia de onde Deus pode te levar e Ele deseja levar. Eu oro a Deus para que eu e você tenhamos a visão clara do que Ele pode fazer em nossas vidas, dele mudar, dele quebrar paradigmas, dele quebrar padrões antiquados, e eu crer que Ele realmente me ama como eu sou, que os meus defeitos podem ser mudados. Pecados e defeitos são comportamentos, e comportamentos podem ser mudados, mas a identidade, quem eu sou, não pode ser mudada. Então Deus me ama como eu sou, e Ele está disposto a me ajudar a vencer os meus comportamentos errados. Você não tem ideia da vida próspera, rica, feliz, que Deus tem para você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Queridos, olha para mim, olhando bem nos meus olhos. A escolha é tua, só tua. Você e só você é responsável pela tua vida. Você não é responsável pela vida de ninguém, a não ser da tua. A escolha é tua. Vida e prosperidade, morte ou destruição, a escolha é tua. A Bíblia sempre coloca a ideia de dificuldade, escassez, com a ideia de seca. E a ideia de prosperidade e abundância com a ideia de chuva. Isso é uma alegoria, isso é uma analogia, uma comparação que a Bíblia faz em todos os seus escritos. E Deus, quando feria a terra, Ele feria com seca. Eu queria que você tentasse imaginar o que é ficar num lugar onde 3 anos e meio não se chove. 3 anos e meio, sem uma gota. Até o orvalho parou de cair. 3 anos e meio, dá para você imaginar e conceber? Quando o povo se afastou de Deus, na época do profeta Elias, seguindo Acabe, Jezabel e o Deus Baal, Deus disse: eu vou dar seca sobre a terra, até que vocês reconheçam que eu sou Deus. 3 anos e meio se passaram, aí foi feito um desafio, entre Elias e os profetas de Baal, ele orou e caiu fogo do céu, e o povo disse: Senhor é Deus, Senhor é Deus. Aí Deus mostrou que Ele era Deus de fato. Aí Deus disse para Elias: ore porque vai chover. Elias subiu no monte, e ele disse para o seu servo: olha e veja se há alguma nuvem no céu. Aí ele foi e viu, e voltou e disse: nada. Aí Elias orou a segunda vez, e falou para o seu servo: olha, ele voltou, nada. Ele orou a terceira vez, nada. Aqui nós pararíamos, aqui nós já não seguiríamos em diante. Aqui nós já deixaríamos a igreja. Aqui nós abandonaríamos tudo dizendo: Deus não me ama, Deus não me ouve. Mas Elias foi na 4ª vez, nada, na 5ª vez nada, na 6ª vez nada, até chegar na 7ª vez, que é o número da plenitude. O número onde Deus diz: eu quero o completo de vocês, eu quero tudo de vocês, 7 vezes, 7 vezes. Aí o homem viu e disse para Elias: eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem, pequenininha, lá no horizonte. Aí Elias disse: este é o sinal que a chuva vai descer. Fala para Acabe correr para o palácio, senão ele vai tomar uma chuva muito grande no caminho. Irmãos, isso é fé de que Deus tem plano de prosperidade na minha vida. Eu só preciso perseverar e buscar isto. Eu preciso crer nisto, apesar de tudo, continuar crendo e insistindo. A sua vida pode estar uma sequidão muito grande, mas a palavra de Deus para a tua vida hoje é: eu tenho planos de fazê-los prosperar, em todas as áreas. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem,
E a minha oração essa noite é para que você consiga deslumbrar e vislumbrar algo novo na tua vida. Deus vindo ao teu encontro e tirando toda a escassez do teu coração. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Faz chover, faz chover, abre as comportas dos céus e faz chover, faz chover, abre as comportas dos céus. Se pedimos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedimos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Olha lá, faz chover. Faz chover, É o nosso clamor. faz chover. Oh, abre as comportas dos céus e faz chover, faz chover. Abre as comportas dos céus. Sopra, Espírito Santo de Deus. Sopra aqui neste lugar. Sopra. Sopra, Espírito de Deus, neste lugar, com teu poder e tua graça, venha avivar. Sopra, Espírito de Deus, neste lugar, com teu poder e tua graça, venha avivar. Sobre o vale
Vamos clamar. Erga suas mãos bem alto. Erga a tua voz. Vem. É o clamor do teu povo. Vem. Vem. Oh Deus, age. Vem, Senhor Jesus. Vem. Vem. Vem, Senhor Jesus. Erga suas mãos bem alto. Pai, visite-nos hoje, Pai. Visite-nos hoje. Eu peço, ó Pai, que o Senhor comece hoje, agora, a tirar toda a escassez da nossa vida, toda a sequidão. Faz chover, Senhor. Traga-nos, ó Pai, para o centro do Teu Evangelho. Traga-nos, ó Deus, para a fé e a certeza da Tua graça, que garante para nós uma vida abundante, uma vida plena, uma vida consistente. Livra-nos, ó Deus, da mediocridade do cristianismo que muitas vezes temos vivido, e leve-nos, ó Deus, a galgar patamares mais altos. Dê fidelidade e, acima de tudo, honre os nossos corações e a nossa fé. E eu te peço agora, dê, ó Deus, prosperidade para cada um de nós. Prosperidade espiritual, emocional, afetiva, sentimental, familiar, profissional e financeira. Todas as áreas da vida do teu povo agora seja impactada com a bênção da tua presença, com a bênção da tua prosperidade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Participe dos nossos cultos. Domingo às 10 horas, às 18 horas e 20 horas. Quinta-feira, às 20 horas, na Avenida Sacadura Cabral, 1354, entre as ruas 32 e 34, no bairro Aeroporto. Nosso telefone, 17 3323 4766. Acesse www.segundaipb.com.br. Deus abençoe.